Como desenvolver habilidades para conseguir improvisar jazz. Neste vídeo, vou te mostrar um processo ou uns processos que vai fazer você começar a entender como que funciona, né? Um processo criativo que desenvolver a capacidade de improvisar, existem técnicas para você desenvolver. Você não vai desenvolver do nada, você não vai criar, você não vai desenvolver a sua criatividade do nada. Então você vai entender aqui como você pode, de forma simples, tá? De forma simples, começar aí improvisar. E o melhor, de forma consciente, né? Ficar tocando notas aleatórias, mas saber que nota você vai tocar. Tá joia? Então, vamos seguir aqui. É um passo simples para que você possa entender efetivamente como desenvolver. Você vai ver que não é questão de dom, não é questão de talento musical. A questão é só entender as técnicas, né? E aplicar. Porque improvisação é isso, é você aplicar técnicas de improvisação, técnicas de composição melódica, técnica de criação melódica. Então, improvisação não vai acontecer do nada. Improvisação se estuda quando você vê, né, um músico improvisando muito bem e tal. As coisas não estão acontecendo ali do nada, não estão acontecendo do nada. Existe um estudo, já estudou, tem frases já que ele coloca ali, mas aqui eu vou te mostrar uma possibilidade simples para você já começar a entender, né? Até mesmo para você, quando for estudar, você poder aplicar. Então, vamos aqui pegar um exemplo como Blue Bossa, né? Vamos começando de forma bem simples, sem você entender. Aqui eu botei um acorde de apoio, você pode fazer também uma fundamental aqui, os acordes. Vamos começar aqui de forma simples, tá? Porque o acorde é Dó menor, Fá menor, uma nona, né? Ré meio diminuto, depois pode ser um Sol alterado, um Dó menor. Então, o primeiro passo é entender a estrutura harmônica da música. Tem que conhecer os acordes, né? Porque as notas dos acordes vão ser o quê? Vão ser a base, o ponto de apoio para você usar, né? Para você aplicar. Mas só que aqui a questão, você já pode começar pensando só nessas notas dos acordes. Já que elas, além de fazer as notas dos acordes, além de fazer parte, obviamente, dos próprios acordes, ela pode ser ideia, você pode usar elas como uma melodia. Você pode usar elas como melodia. Então, o interessante é que a coisa vai ficar simples, porque vai ficar fácil, porque você está tocando notas do acorde e não tem nada errado. E isso vai causar o quê? Segurança, porque você está indo na nota certa. Você não tem nenhum problema. Então você tem por exemplo, você vai pegar aí, né, em Dó menor. O que você vai fazer desse acorde Dó menor? Pô, você tem com essas notas dos acordes. Vamos lá. Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol. Então você pode, é uma tétrade, né? Então como você vai, o que você vai fazer? Você pode começar a usar só as notas dos acordes. Ó, Dó menor. Depois vai para o Fá menor. Vou tocar, essa nota está com problema, então estou evitando ela. Depois Ré meio diminuto. Depois um Sol alterado. Depois um Dó menor de novo. Então vamos ficar só a primeira parte, porque né, são acordes simples, tá? Em Dó menor, você vai, isso aqui você vai poder fazer, tá? Eu peguei só um exemplo,
que geralmente os exemplos são em, né, em acordes maiores. Aqui estou pegando aqui uma tonalidade menor, mas o conceito, a ideia, né, da técnica é qualquer acorde, tá joia? Então, se você já curte a improvisação, quer aprender improvisação, né, já deixa o seu like aí, tá joia? Isso vai ajudar muito aqui o canal. Então vamos lá, você não basta só tocar as notas dos acordes. Você tem que começar agora como você vai trabalhar. Para quê? Para transformar essas notas mais musicais. O que você vai fazer? Você tem que pensar no contorno melódico, no perfil, né? Na direção, qual nota você está tocando. Não é tocar só o arpejo. Tipo. É interessante, tá? É interessante para você estudar essa forma aqui. Ela é interessante também, né? Porque para você aplicar as notas dos arpejos, né? Ou as notas dos acordes. É interessante. Você treinar as notas dos acordes é interessante, você pode. Mas como um exercício, né? Como exercício, é muito interessante você estudar dessa forma também, para você pegar confiança nas notas dos acordes, né? E você tem que saber, e falando em dominar os acordes, você tem que saber as suas inversões, saber tocar as suas inversões. Você pode usar uma nona, né? Então é uma nota interessante também, mas você tem que saber enxergar os acordes e suas possíveis inversões. Para não ter nenhum problema, porque você tem que ter o quê? Segurança. Você tem que ter segurança na nota do acorde. Quando você vê um acorde, você ir direto, né? Não ficar pensando, mas você tem que... Isso, se você tiver dificuldade, o que você vai fazer? Aí você vai parar, você vai estudar, né? De forma lenta, cada nota do acorde. Você vai poder estudar, né? Ascendente, fazer movimento ascendente, movimento descendente. Então aqui eu quero dizer, para não ter dúvida, aqui é um dó menor. E você vai, você não pode ter, né? Opa, será que não? Dominar. Dominou os acordes, pensa nas notas dos acordes, agora você vai pensar o quê? No direcionamento ou no perfil. Como você pode, né, deixar mais interessante ou mais musical possível. Olha só, né? A questão também, né? O ritmo fica interessante, deixa também a melodia mais interessante. Não é só tocar as notas, você também tem que criar, né, um sotaque rítmico também. Olha como você vai desenvolvendo, né? Olha isso aí, você não sabia, agora você domina a nota dos acordes. Opa, agora você pode criar ideias, melódicas, coerentes, de forma lógica, só pensando nas notas dos acordes. Esse é o primeiro passo, que toda a sua improvisação, né, todo o seu desenvolvimento vai ser baseado na harmonia, que eu chamo de técnica H. Então você se usar a técnica H, ela é fundamental, porque toda a sua estrutura melódica, ela vai estar, né, ter como base a harmonia, ter como base os acordes. Então fica muito mais interessante. Então, olha só que não é questão, eu fiz aqui sem dom, sem inspiração. Se você conhece a técnica, você vai pegar e vai aplicar ela. Não vai ficar esperando a melodia vir do nada, vir assim uma inspiração, porque não, agora você sabe o que fazer.
Quando você sabe o que fazer, você estuda com mais segurança, você improvisa com mais segurança, porque quando você vai estudar para depois improvisar. Você não vai improvisar para depois estudar, sabe? Então, e essa forma, né, você usar, que eu estou chamando aqui de técnica H, você pensar harmonicamente, é o seu primeiro passo. É aqui que você vai começar, a partir daqui que as coisas vão começar, né, a se ampliarem. Olha só que interessante. Tenta criar música, fazer música com as notas dos acordes, né? Tenta trabalhar, né, este perfil, né? E além desse perfil, né, do perfil melódico que você, né, você pode usar, você tem algumas ferramentas que você pode utilizar, que a gente chama de padrão, né? Olha só, é um padrão interessante, né? É outro recurso, né? Ó, ascendente, pode ser descendente. E assim vale para qualquer acorde. Então, opa, você vai fazer esse padrão. É uma linha melódica, uma ideia, tem uma ferramenta interessante que quando você ouve, você acha que a pessoa está fazendo, aconteceu do nada. Não, ela conhece esse padrão, ela sabe o que está fazendo. Opa, olha só como é coerente, né? Como tem lógica, como dá sentido à melodia. Por quê? Porque eu estou seguro, eu estou usando nota do acorde. Estou seguro. Mas não estou usando um arpejo de nota do acorde de forma assim simples, né? E de forma aleatória, não estou fazendo. Estou trabalhando também, além do perfil. Eu não estou fazendo exercício. E, além disso, eu estou usando outra técnica, que é o padrão melódico. Olha que interessante. Então, quando você entende os processos, né? O processo de criação, que improvisação é isso, é você compor, né? Você criar. Então, quando você entende todo o processo de criação, de desenvolvimento, as coisas ficam mais fáceis. E assim você começa a se desenvolver habilidades para improvisar. Porque o que você ouve, né, que você aprende muito, né, na internet, é escala, tal. Poxa, mas e a criação em si? E né, o desenvolvimento melódico em si? E a arte de criar? A improvisação é uma arte de criar, é uma linguagem, você tem que entender os processos, não é ficar só repetindo o que todo mundo faz, tal. Não é só frases, só licks, frases prontas, escalas, tá, mas é a sua liberdade, o seu desenvolvimento, a sua criatividade, ora, que é o mais importante. Você pode ter a maior técnica, a melhor técnica, velocidade, tá, mas e aí? E o processo criativo fica onde? E o jazz fica onde? O processo criativo. Né? Às vezes a pessoa toca muito rápido, porque ela não sabe desenvolver ideias melódicas. Você fala, tá, agora vamos lá, vamos criar uma melodia, vamos criar uma frase. Não vai saber, que muitas vezes usa a técnica para esconder a falta de criatividade. E criatividade não acontece do nada, você tem que praticar, né? Você está tocando para um público, você tem que saber se comunicar, então você tem que usar a sua criatividade, mas a sua criatividade ela tem que ser desenvolvida a partir de um ponto. Então, a partir daqui, fica bem mais fácil você desenvolver habilidades, desenvolver a sua criatividade musical. Este é o caminho.
Isso é improvisar, é você ser uma pessoa criativa, mas aqui para você ser uma pessoa criativa, você precisa aprender as técnicas. Aprender, estudar as técnicas e aplicar, no caso da improvisação, né? Que esse é o que eu chamo os 3 fundamentos, né? Da improvisação, que eu falo que você tem que aprender, depois estudar, depois improvisar, porque antes de improvisar você tem que estudar, tem que praticar. E quando você for improvisar, olha, você já praticou, você já estudou a técnica, né? E você vai praticar e não vai ficar, não vai ter dificuldade, você vai improvisar com mais segurança. Então, entenda isso, que as notas, né, dos acordes são a base para você. Então, você pode começar por aí, sem pensar em 1000 escalas, não. A questão é você ser coerente, é você saber se comunicar. Então, tá aqui. Olha, fiz aqui, né? E aconteceu, porque eu não estou só tocando coisa aleatória, eu estou sendo guiado por um conhecimento, né? Por uma técnica de criação e aplicando ele de forma consciente. Isso te dá segurança, né? Dá segurança, você não fica aí perdido, desanimado, porque não tem talento, não tem dor, não. É só questão de técnica, como eu disse, você precisa aprender precisa aprender as técnicas de criação para você aplicar, para desenvolver a sua musicalidade. Então, olha só, se você tem desejo de improvisar, né? Você tem aí vontade de aprender essa arte da improvisação, da linguagem do jazz, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer o método ICAF, que é o meu curso online de improvisa jazz do começo ao fim. Então, se você quer se inscrever, é só você clicar aqui, porque você vai ter aí, são 10 módulos, tá? E com muita aula, cada técnica eu mostro ele na prática, você vai ver na prática eu aplicando cada técnica, tá joia? E como improvisar do começo ao fim, como criar uma ideia, como desenvolver uma ideia, você vai entender como motivos, você vai aprender como improvisação temática, improvisação motívico, o fluxo melódico mental, você vai entender sobre direcionamento melódico estruturado. Então, é um método, né, uma forma eficiente de verdadeiramente você aprender a improvisar do começo ao fim de forma consciente. Então, você vai desenvolver a sua capacidade, você vai elevar o seu nível aí, porque vai ser uma coisa agora consciente, não mais, eu tô fazendo aqui porque eu acho que é assim, não. É técnica, é uma linguagem. Então, se você tem interesse, é só clicar no link aqui e se inscrever, tá joia? Um forte abraço!